92. Viver em outro mundo. Capítulo 667. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado na mente desses nobres. A promessa de Zhao Ai de não invadir o Império Leão era simplesmente impossível. Como pode uma pessoa poderosa não ter ambições quando colocada na frente de um império sem governante? Para esses nobres, Zhao Ai era atualmente um escorpião que queria uma reverência. Portanto, os nobres expressaram sua lealdade a ele. Zhao Ai olhou para esses nobres sem nenhuma expressão e disse: lembre-se de minhas palavras, não façam nenhum truque. Não pense que os dragões salvarão vocês. Vocês acham que os dragões podem lidar com meus 100.000 mortos-vivos do 9º nível? É melhor vocês se comportarem, não me provoque. Quaisquer tramas e esquemas que todos vocês usarem são inúteis na frente da força absoluta. Se ouvir quaisquer sussurros de rebelião, então suas famílias precisarão estar preparadas. Lembre-se de minhas palavras. Então, com uma intenção, Zhao Ai desapareceu junto com seu exército de mortos-vivos. Um simples clique pode mudar a sorte dos seus dias por Tingbeit. Zhao Ai não planejava ficar no Império Leão por muito tempo. Ele queria se preparar para o seu ataque na montanha Akikra amanhã. Ao mesmo tempo, ele também queria ver as reações desses nobres. Ele sabia que levaria pouco tempo antes das notícias do que aconteceu chegar nos ouvidos de cada império no continente. O motivo pelo qual Zhao Ai mostrou sua força era para que ele pudesse se preparar para mais tarde. Depois de eliminar os dragões, Zhao Ai então se aproximaria dos imperadores humanos e lhes diria sobre a raça divina. Se sua força fosse insuficiente naquele momento, então aquelas pessoas podem não acreditar nele. Portanto, Zhao Ai mostrou sua força, fazendo aquelas pessoas entenderem que ele não estava brincando. Depois de eliminar os dragões, o próximo alvo de Zhao Ai seria a Igreja Radiante. Uma vez que Zhao Ai eliminar os dragões, a Igreja Radiante com certeza ficaria ciente que seus planos foram expostos. Quando essa hora chegar, possivelmente eles começariam sua operação de imediato. Portanto, Zhao Ai planejava lidar com os dragões rapidamente antes de prestar uma visita aos imperadores humanos e explicar por que ele precisava lidar com a Igreja Radiante. Se ele não fizesse esse processo, então os imperadores humanos se tornariam uma dor de cabeça. Os imperadores humanos queriam ver Zhao Ai lidar com os dragões. Isso se deve porque os dragões eram fortes demais, e estavam indo ser uma ameaça para o governo dos imperadores. No entanto, o mesmo sentimento aconteceria a Zhao Ai. Desde que Zhao Ai tinha eliminado os dragões, os governantes mudariam sua atenção para ele, temendo sua força no processo. Se Zhao Ai lidar com a Igreja Radiante sem nenhuma explicação, então os imperadores pensariam que ele estava tentando conquistar o continente inteiro. Quando essa hora chegar, eles podem até mesmo pensar em se unir contra Zhao Ai. Mesmo o imperador José participaria. Isso porque para qualquer imperador, uma ameaça ao seu trono precisava ser cuidada, não importa se essa pessoa era seu filho ou genro, tudo é igual. Portanto, antes de lidar com a Igreja Radiante, Zhao Ai deve estabelecer um relacionamento com os governantes das nações. Ele não queria ter a raça humana inteira como seu inimigo. Zhao Ai retornou ao espaço, mas então ele viu que as expressões que Laura e das meninas estavam dando a ele tinham se tornado diferente. Isso fez Zhao Ai olhar fixamente. Ele olhou para as mulheres e disse: o que aconteceu? Por que vocês estão olhando para mim com estranheza? Laura olhou para Zhao Ai e riu. Irmão Ai, eu não esperava que você tivesse uma atitude dominadora. Inesperadamente, um Zhao Ai dominador é realmente bonito. Megan e as outras assentiram, antes de todas rirem. Zhao Ai não conseguiu deixar de revirar os olhos. Então ele se virou para Gren e Kun. Vovô Gren, vovô Kun, você entregou a carta para o sogro. O sogro que Zhao Ai falou era o imperador Rosen. Zhao Ai sabia que esse assunto se espalharia logo, então ele tinha dado um aviso prévio ao imperador Rosen. Embora ele não possa explicar tudo, depois de lidar com os dragões, ele pessoalmente visitaria o imperador. O motivo pelo qual Zhao Ai fez isso foi devido a Litsi. Litsi era filha do imperador, e Zhao Ai não queria que ela se sentisse embaraçosa no futuro. Portanto,
Zhao Ai decidiu enviar uma carta para o imperador em vista de acalmar seu humor. Gren assentiu e disse: Jovem mestre, fique tranquilo, foi enviada. Por outro lado, o jovem mestre fez um bom trabalho. Depois que você saiu, não apenas fez aqueles nobres se comportarem, eles também eliminaram quaisquer pensamentos de resistência em suas mentes. Kun sorriu também. Isso mesmo. Pequeno Ai, sua saída essencialmente lhes disse que você é alguém com uma habilidade divergente espacial. Isso lhes deu confiança em sua força. Deve-se saber que bruxos divergentes espaciais não são apenas fortes em ataque, sua arma mais poderosa é sua habilidade de escapar. É impossível para pessoas capturá-los. Portanto, eles acreditam que mesmo se você não puder derrotar os dragões, você ainda pode se manter seguro. Zhao Ai sorriu levemente e disse: Eu não pensei nisso. Certo, não importa o que, nós ainda precisamos conversar sobre como lidar com os dragões. Eu acho que os dragões ficariam cientes da minha declaração de guerra logo. Nós precisamos varrer suas tropas no sopé da montanha antes de escalarmos ela até o topo. Gren assentiu e disse: Eu acho que os dragões não viriam mesmo se eles souberem o que aconteceu aqui. Sua população não é muita, e eles apenas perderam 40 de seu tipo na capital. Seria impossível para eles retaliarem. Além disso, mesmo se eles quiserem se vingar, eles não teriam tempo para fazer isso. Antes deles deixarem a montanha, nós já teríamos a escalado. Zhao Ai assentiu: Certo, também, seria melhor para nós lutarmos contra os dragões bem dentro da montanha Akikra. Dessa maneira, nós não teríamos que nos preocupar com pessoas inocentes sendo mortas ou feridas. Neste momento, Kun suspirou e disse: Eu temo que a Igreja Radiante terá respondido quando eliminarmos a raça dragão. É possível que a raça divina viria à frente do cronograma. Nós ainda não fizemos as preparações apropriadas. Nós não temos tempo bastante. Zhao Ai suspirou também. Nós não temos escolha. Se nós não fizéssemos nosso movimento, então os dragões com certeza teriam se apossado completamente do Império Leon. Isso seria mais problemático para nós quando a raça divina chegar. Naquele momento, seria difícil reivindicar o Império Leon. Kun assentiu, então eles ajustaram o monitor para mostrar a montanha Akikra. A montanha estava muito calma, os dragões simplesmente não esperavam que alguém realmente se moveria contra eles. Na sua visão, eles eram existências invencíveis no continente que ninguém ousaria provocá-los. Não era apenas os humanos que foram afetados negativamente por esse título de invencível, os dragões haviam sido entorpecidos por esse título também. Os dragões tinham ficado complacentes e estavam convencidos de que não haviam pessoas que lutariam contra eles. E aqueles guerreiros que ousavam enfrentar os dragões eram apenas em novelas de heróis e poemas. Zhao Ai inspecionou com cuidado os quartéis militares no sopé da montanha Akikra. Esse acampamento não era muito grande, já que a maioria alojava dragões inferiores e bestas mágicas. Entretanto, Zhao Ai pensou que lidar com o acampamento militar seria mais difícil do que atacar a capital do Império Leon. É difícil porque o acampamento era apoiado por toda a montanha Akikra. Embora ainda houvesse alguma distância antes de chegar na casa dos dragões, as bestas mágicas na montanha ainda apoiariam o acampamento. Se alguém perguntasse sobre o número de bestas mágicas na montanha Akikra, então ninguém seria capaz de dar uma resposta confiante. Deve-se saber que ninguém havia escalado toda a montanha antes, todos eles ou morreram ou recuaram. As bestas mágicas da montanha Akikra estavam sob o controle da raça dragão. Quanto àquelas bestas de baixo nível, mesmo que elas não tivessem nenhuma sabedoria, eles ainda tinham um instinto animal básico para obedecer ao comando daqueles mais poderosos que eles. E no final, a linha de comando ainda cairia nas mãos da raça dragão. Para Zhao Ai, isso era muito problemático. Mas Zhao Ai não estava preocupado. O nível de seus mortos-vivos era muito alto, e também era impossível para essas bestas mágicas sobrepor seu exército de mortos-vivos. Ao mesmo tempo, quando a luta ficar cada vez mais longa, os números de mortos-vivos apenas ficariam cada vez maior. A Igreja Radiante teria que fazer uma das duas coisas após receber as notícias. Eles podem apoiar os dragões ou eles podem diretamente chamar a raça divina para descer. Se eles ajudassem os dragões, então Zhao Ai não precisaria temer. No entanto, se eles chamassem a raça divina, então isso seria muita dor de cabeça. Atacar a montanha Akikra era diferente de atacar a capital.
Quando ele atacou a capital, ele era capaz de usar o poder de seus mortos-vivos para assustar as mentes das tropas de guarnição, os aterrorizando tanto até que eles não fossem capazes de se mover. Por outro lado, as criaturas dentro da montanha Aki criaram bestas mágicas. Embora as bestas mágicas fossem capazes de ser aterrorizadas, elas ainda eram bestas mágicas no final. Além disso, com seu grande números, bem como o comando dos dragões, seria impossível para Zawai os aterrorizar até a submissão. Nesta taxa, levaria alguns dias antes que Zawai pudesse escalar a montanha, e isso já era uma estimativa otimista. E naqueles poucos dias, a Igreja Radiante já teria feito seu movimento. Zawai estava franzindo a testa quando ele olhou para o mapa. Ele estava pensando sobre as consequências desta guerra e como afetaria o continente inteiro. Gren olhou para Zawai e soube o que ele estava pensando. Então Gren sorriu levemente e disse: Jovem mestre, não precisa ficar preocupado. Olhe, quando nós atacarmos os dragões, as pessoas do continente com certeza não se intrometeriam. E se a Igreja Radiante realmente puder pedir para a raça divina descer de imediato, então eles não teriam que esperar até agora. Enquanto nós eliminarmos os dragões e unir os outros 4 impérios, então mesmo se a raça divina vier, nós não seríamos pegos desprevenidos. Zawai assentiu e suspirou. Vamos apenas esperar que a raça divina nos dê algum tempo, nos permitindo erradicar os dragões. Certo, vovô Gren, os homens peixe já responderam. Gren balançou sua cabeça e disse: Nada. Eu acho que a Igreja Radiante ainda desconhece o que aconteceu na capital do Império Leon. Os homens peixes são as hegemonias reais do mar. Mesmo se a Igreja Radiante for poderosa, eles ainda não podem competir contra os homens peixe quando se trata de batalhas navais. Não haverá nenhum problema. Zawai assentiu, então ele olhou para o mapa na tela e murmurou: Raça dragão, o dia da sua extinção chegou. Viver em outro mundo. Capítulo 668. E assim como Zawai pensou, as notícias do seu ataque no capital do Império Leon se espalhou pelo continente inteiro, chocando todos que ouviram. Desde os tempos antigos ao presente, dragões eram sinônimos de invencibilidade. Não tenho necessidade de dizer, mas o que são dragões? Eles eram a existência mais assustadora no continente. Alguns plebeus até mesmo pensam neles como deuses. E histórias de pessoas abatendo dragões só apareceram em histórias e músicas. No entanto, na história do continente, de fato haviam casos onde os dragões eram abatidos. É claro, entre esses assassinos de dragões estavam os humanos. Mas esse fato havia sido apagado dos registros humanos pela Igreja Radiante. Isso era para garantir que os humanos temessem para sempre os invencíveis dragões. Isso faria eles hesitarem em lutar contra essas bestas aladas. Era como 2 guerreiros com a mesma força se preparando para um duelo. Um guerreiro tinha um status normal enquanto o outro era renomado através da terra. Neste caso, o primeiro guerreiro acharia difícil enfrentar seu oponente. Alguém pode prevalecer devido à sua coragem, mas nem todo mundo tinha uma mente e coração forte. Quando os impérios do continente ouviram essas notícias, sua primeira reação foi descrença. Essas notícias devem ser falsas. Como alguém poderia matar um dragão? Além disso, 40 deles. Isso era completamente inacreditável. Mas quando a confirmação veio, os impérios tiveram uma reação mista. O Império Radiante se tornou caótico. Eles não conseguiam descrever o que eles estavam sentindo. Os dragões eram seus aliados, mas agora, seu aliado foi atacado. Isso os fez olhar para o vazio por um momento. A primeira reação do Império Buda foi choque, e depois silêncio. Eles não sabiam como reagir a essas notícias. O Império Leon tinha sido destruído pelos dragões, que então estabeleceram o Império do Dragão Santo, cujo sua vez os pegou de surpresa. Entretanto, por causa da reputação dos dragões, eles tinham que reconhecer sua soberania ao Império. Mas agora que Zawai lutou contra os dragões, e até mesmo abertamente declarou guerra contra eles, o Império Buda se pegou desprevenido sobre o que fazer. Eles não sabiam se ajudariam Zawai e lidariam com os dragões, ou se ajudariam os dragões e lidariam com Zawai. O Império Buda não teve a coragem para lutar contra os dragões. Mas por outro lado, eles não podem se justificar entrar em guerra contra Zawai. Afinal, Zawai estava lutando contra os dragões, e eles não podem ajudar outra raça a lidar com um humano. O Imperador Buda estava confuso.
E neste momento, havia duas coisas que estavam na mesa do Imperador Rozen. Uma era a informação sobre Zhao Ai e os dragões, e a outra era a carta de Zhao Ai entregue para ele. O Imperador estava apenas sentado ali, lendo o relatório e mudando para a carta de Zhao Ai. Depois de algum tempo, ele ainda não sabia o que dizer ou fazer. O Imperador Rozen tinha um sentimento de perda quando se tratou desse seu genro. Zhao Ai parecia ser alguém com zero de ambição. Ele continuou ficando na sua própria ilha e apenas fez negócios. Embora suas relações com as várias raças no continente fosse boa, ele ainda não expressou nenhum grande pensamento. Isso deixou o imperador muito satisfeito com Zhao Ai. Mas apenas quando o imperador pensou que Zhao Ai realmente não queria fazer nada grandioso, esse pedaço de relatório veio. Zhao Ai entrou em guerra contra os dragões e já tinha batido 40 deles. Isso deixou o imperador Rozen completamente sem palavras. E neste momento, o imperador Rozen recebeu a carta de Zhao Ai. Nesta carta, Zhao Ai disse que essa sua ação atual não era para usurpar o domínio do Império Lyon. E que ele tem algo que era incapaz de dizer agora. Zhao Ai declarou que ele pessoalmente visitaria o imperador Rozen depois que ele tivesse lidado com a raça dragão. Essa carta não apenas continha as palavras de Zhao Ai, Li Zi deu seus pensamentos também. O imperador sabia disso já que ele podia reconhecer a letra de Li Zi. Quando o imperador olhou para a carta, ele não pode deixar de suspirar. Então com uma voz baixa ele disse, "O que você acha que deveríamos fazer?" Então uma voz foi ouvida, "Esperar." O imperador suspirou e disse, "Tudo bem, então vamos esperar. Parece que essa é a única coisa que podemos fazer." Naturalmente, a pessoa que tinha falado era seu ministro inerte. Essa era uma pessoa que nunca se mostrou e apenas se mantinha escondido nas sombras. Sob a antecipação do continente, o dia passou. Todos estavam prestando atenção na montanha Akikra. Todos eles queriam saber se Zhao Ai realmente iria guerrear contra os dragões. Por outro lado, o acampamento dos dragões inferiores no sopé da montanha estava completamente desavisado sobre tudo isso. Todas as influências do continente tinham seus próprios meios de adquirir informação, e isso não isentou os dragões. Além disso, a Igreja Radiante era seu aliado. Então mesmo que os dragões não fossem capazes de enviar seus batedores, a Igreja Radiante certamente enviaria uma palavra. Contudo, ninguém veio aquela noite. Tudo parecia estar muito normal. A montanha gastou sua noite igual às noites anteriores. Ontem, embora Zhao Ai estivesse descansando no espaço, ele naturalmente não estava ocioso. Ao redor do acampamento dos dragões inferiores estava uma grande rede. Essa rede não era para monitorar os dragões inferiores, mas sim para interceptar quaisquer notícias e informações que estavam indo na direção do acampamento. Zhao Ai deve garantir que os dragões fossem incapazes de conseguir qualquer notícia. Ao mesmo tempo, Zhao Ai queria ver quais pessoas estavam enviando mensagens para a montanha Akikra. Os esforços de Zhao Ai não foram desperdiçados. Ele tinha capturado 15 pessoas que queria relatar as notícias para os dragões. Apenas 5 deles eram da Igreja Radiante. Quanto aos outros 10, eles foram enviados pelos grandes nobres do Império Lyon. Parece que os nobres estavam apostando. Eles se submeteram a Zhao Ai, não causando problemas na capital, mas também estavam entregando informações para os dragões para que os dragões não ficassem ofendidos. Então mais tarde, independente de qual lado vencer, eles ainda podem encontrar uma maneira de se salvar. Mas infelizmente, para eles, suas vidas já estavam confiscadas. Zhao Ai nunca os perdoaria. Depois de descansar por um dia, a mente e corpo de Zhao Ai se recuperaram para a condição perfeita. Ele sentiu que ele poderia lidar com qualquer coisa neste momento. Depois de comer o café da manhã dentro do espaço, Zhao Ai e os outros saíram do espaço e ficaram na costa de um dragão ósseo. Então Zhao Ai transformou seu cajado em uma mansão antes de fazer os mortos-vivos formarem uma formação cúbica. Então o massivo exército começou a ir na direção do acampamento dos dragões inferiores. Desta vez, Zhao Ai não estava planejando se esconder. Eles exibiriam toda a sua força enquanto lentamente seguiam em frente. E em uma guerra, essa exibição era ainda mais aterradora. A pressão que alguém sentiria não seria menor que a pressão de uma montanha. Atualmente, havia milhões de criaturas mortas-vivas no arsenal de Zhao Ai. Muitos deles eram do mar. Mas depois de se tornar mortos-vivos, todos esses mortos-vivos marinhos agora podem lutar em terra, sem nem mesmo afetar sua força.
Zhao Ai liberou todos eles. Milhões de mortos-vivos do nono nível começaram a aparecer e formar uma enorme formação cúbica que lentamente se aproximou do acampamento dos dragões inferiores. Os dragões inferiores também notaram os milhões de mortos-vivos que estavam indo na direção deles. Esses mortos-vivos estavam em uma estranha formação que eles nunca tinham visto antes. Isso realmente surpreendeu os dragões inferiores. O exército dos dragões inferiores estava horrorizado quando encarou o exército se aproximando. Vendo esses mortos-vivos voando no céu fez seus corpos inteiros tremerem. Os dragões inferiores rapidamente enviaram uma carta para os dragões, pedindo por reforços de imediato. Então o exército dos dragões inferiores começou a formar uma formação defensiva. Neste ponto, eles tinham zero de confiança em atacar. Depois de ver esse exército composto de milhões de mortos-vivos, apenas um idiota teria coragem para atacar. A velocidade de Zhao Ai não foi rápida. Eles levaram seu tempo na aproximação do acampamento inimigo. Zhao Ai pensou que se eles dessem pressão aos dragões inferiores, então eles devem se certificar de afetá-los da pior maneira possível. Neste momento, um alto rugido de dragão foi ouvido de dentro do acampamento dos dragões inferiores. Então 10 dragões apareceram quando eles não conseguiram aguentar mais e mudaram para sua forma de dragão verdadeiro antes de voar para o céu. Eles pararam no céu do acampamento quando eles olharam para os mortos-vivos que estavam se aproximando lentamente. E então, um dragão dourado com 2 longos chifres como facas abriu sua boca e disse com uma voz estrondosa: "O que você está fazendo aqui, amigo? Você está ciente que esse é o território da raça dragão?" Quando o dragão terminou de falar, a enorme formação cúbica lentamente oscilou. Então um dragão ósseo com uma maçã vermelha em suas costas lentamente apareceu. Então o dragão ósseo parou a cerca de 100 metros de distância antes de um jovem sair da mansão. Naturalmente, esse homem era Zhao Ai. Ele olhou para o dragão dourado e zombou: "É claro que eu sei que esse é o território da raça dragão. Se não fosse o domínio dos dragões, então por que eu viria? Qual o problema? Você não consegue me reconhecer." Quando o dragão viu Zhao Ai, suas pupilas não puderam deixar de encolher quando ele disse: "Zhao Ai, você é o Zhao Ai? Você deveria ter morrido no mar. Você matou o pessoal que nós enviamos para os dragões do mar?" Zhao Ai riu e disse: "Vocês dragões com certeza são arrogantes. Você acha que ninguém seria capaz de matar vocês? Ah, engraçado demais. Eu não apenas eliminei seu pessoal no mar, eu também eliminei cada um de seus membros na capital do Império Leon. Deste dia em diante, os dragões serão removidos do continente." Um grande rugido saiu da boca do dragão. Ele olhou para Zhao Ai com olhos vermelhos e gritou: "Sua formiga arrogante. Você acha que é forte apenas porque você matou alguns dragões? Eu quero ver como você planeja nos enfrentar." Zhao Ai zombou e disse: "Não precisa continuar falando, cachorro da raça divina. Eu sou mais que qualificado para reivindicar minha superioridade. Venha ver minha coleção." Então mais de 40 dragões saíram da formação cúbica. Esses dragões ósseos foram alinhados por Zhao Ai. Todos eles tinham olhos ferozes que encaravam friamente os dragões que ainda estavam vivos. Viver em outro mundo. Capítulo 669. Quando o dragão viu os dragões ósseos, seus olhos não puderam deixar de encolher antes de sua expressão mudar para raiva. Ele sabia que esses dragões ósseos eram seus membros. Eles foram mortos e então transformados nessas criaturas mortas-vivas. Para um majestoso dragão se tornar algo assim e ser usado para lidar com sua própria raça, o arrogante dragão dourado naturalmente não seria capaz de tolerar isso. Quando Zhao Ai viu a expressão do dragão, ele não pode deixar de rir e dizer: "Você não pode aceitar seu pessoal ser transformado nesses dragões ósseos. Tudo bem, eu vou mudar suas aparências. Eu acho que você vai gostar." Então ele acenou sua mão quando um gás preto lentamente engolfou os dragões ósseos. Quando o gás desapareceu, os dragões ósseos pareciam totalmente diferentes. Desta vez, os olhos do dragão encolheram novamente, e sua raiva inflamou ainda mais. Isso ocorreu porque os dragões ósseos tinham se tornado dragões verdadeiros. Não se podia ver nenhuma ferida em seus corpos, suas escamas também estavam brilhantes. Eles também tinham corpos que exibiam pura força. O dragão sabia que o seu pessoal tinha virado zumbis. Eles ainda tinham suas funções corporais originais, mas eles ainda eram mortos-vivos.
Esse também era o motivo da raiva do dragão ter inflamado. Os poderosos dragões tinham virado brinquedos para um humano, isso era completamente imperdoável. O dragão encarou o céu e rugiu alto antes de dizer: isso é imperdoável. Como você ousa tratar os dragões desse jeito? Enfrente sua morte. Então ele bateu as duas asas e avançou. Os outros dragões atrás dele também rugiram antes de seguir a liderança do dragão dourado. Zhao Ai na verdade riu quando ele viu isso e disse: vocês dragões sempre se banharam na sua reputação injustificada. Se prepare para ser reduzido a uma mera menção na história. Então ele acenou sua mão quando os 40 dragões zumbis avançaram, colidindo com os 10 dragões de antes. Os 50 dragões colossais que estavam lutando nos seus atraíram a atenção de todos os dragões inferiores. Eles não pensaram que eles enfrentariam alguém que ousava desafiar os formidáveis dragões. Em toda a montanha Akikra, não havia ninguém que enfrentaria um dragão. No continente, não havia ninguém que ousaria proclamar que o status dos dragões era falso. Os dragões inferiores sempre pensaram que os dragões eram incomparáveis abaixo dos céus. Quando os dragões começaram a agir, não haveria ninguém que seria capaz de pará-los. E ainda assim, havia esse lunático, um lunático que realmente conseguia abater dragões. Não havia nada de errado com essa descrição, aos olhos desses dragões inferiores. Zhao Ai era realmente um lunático que queria matar os dragões. Mas a força desse louco tinha surpreendido os dragões inferiores. Os próprios dragões também estavam muito chocados. Quanto poder esses dragões zumbis realmente podem distribuir? Como eles podem estar a par com dragões reais? No entanto, quando eles colidiram, os dragões vivos descobriram que esses dragões zumbis não eram mais fracos que eles eram muito fortes. Qual era o sentimento de ser sitiado por 40 pessoas que eram mais fortes do que eles próprios? Neste momento, os dragões vivos souberam que a única coisa que eles podiam fazer era se defender contra o assalto dos 40 dragões zumbis. Eles tinham zero chance de contra-atacar. Zhao Ai ficou parado. Ele olhou para os dragões inferiores e friamente disse: vocês não precisam ficar aí parado. Vocês podem se juntar ao meu exército de mortos-vivos. Então ele deu um sinal quando Megan e Litsy comandaram o exército de mortos-vivos para enviar divisões para assaltar o exército dos dragões inferiores. Os dragões inferiores entraram em uma comoção. Eles estavam com medo e sentiram pressão quando os mortos-vivos vieram. Mas desde que eles ainda tinham os dragões em suas costas para assumir o comando, eles acreditavam que eles poderiam resistir a qualquer ataque. Essa era a impressão que os dragões lhes deram depois de todos esses anos. Na sua opinião, dragões eram invencíveis. Mas pelo que eles viram, os 10 dragões não tinham maneira de retaliar contra os 40 dragões. Era apenas uma questão de tempo antes deles perderem suas vidas. Então neste momento, a pressão que o exército de Zhao Ai lhes trouxe tinha sido amplificada. Eles até mesmo tiveram um sentimento de pânico começando a brotar dentro deles. Se fosse alguns dias antes, os dragões teriam vindo e estapeado o inimigo 2 vezes, e estabilizariam o exército. Infelizmente, aqueles dragões estavam sendo espancados pelos zumbis agora. Eles não tinham a capacidade para acalmar os dragões inferiores. Zhao Ai também fez arranjos neste assunto. No total, Zhao Ai tinha coletado 42 dragões entre a batalha na capital, bem como no ataque contra as 2 fortalezas da fronteira. A esta altura, 40 daqueles dragões estavam lutando contra os 10 dragões do outro lado. Um dos dragões estava carregando sua mansão, deixando-o com o que estava livre para uso. Zhao Ai enviou o dragão restante para atacar o exército dos dragões inferiores. Tem que reconhecer quão cruel era o movimento de Zhao Ai. Esses dragões inferiores estavam completamente com medo dos dragões. Vendo esse dragão vindo no seu caminho não ajudou no seu pânico. Quando o dragão avançou na direção deles, muitos dragões inferiores começaram a gritar, jogando suas armas longe e então se virando na direção da montanha. Eles tinham perdido completamente a vontade e coragem para lutar. Zhao Ai, que atualmente estava sentado na sua casa nas costas do dragão, de fato sorriu. Sua maneira notória antes era uma preparação para isso. Ele queria fazer o inimigo pensar que ele era um louco. Mesmo se alguém tivesse a resiliência de bambu, eles ainda ficariam aterrorizados com um lunático. Isso era porque lunáticos eram completamente irracionais. Abater não era algo que Zhao Ai amava. Ele apenas queria conquistar seus próprios objetivos.
E algumas vezes, com o objetivo de conquistar esses objetivos, matar era um método inevitável. No entanto, também havia momentos em que abates não era necessário. Quando um exército tem medo de um inimigo, desertores eventualmente surgiriam. E quando um desertor aparece, muitos desertores seguiriam o exemplo. Esses desertores formariam uma reação em cadeia e finalmente terminaria na derrota do exército inteiro. Esse era o caso do exército dos dragões inferiores agora. Seu único pilar mental eram os dragões, que lhes deu coragem para enfrentar qualquer inimigo. Entretanto, se esses dragões desaparecessem, então sua força mental cairia drasticamente. A fuga dos dragões inferiores também afetou os dragões. Esse era um assunto mental, não tinha nada a ver com força. Esses dragões também queriam escapar, mas esse tipo de mentalidade os mergulhou ainda mais nas garras da derrota. Um dragão foi morto, então transformado em um dragão zumbi, que avançou na direção de seus próprios aliados. Então outro dragão foi morto, que também se juntou aos dragões zumbis. Esse ciclo continuou até a coragem dos dragões restantes atingirem o fundo do poço. Eles tinham perdido completamente a esperança de viver. Entretanto, eles realmente não foram deixados sem escolha de retaliação. Eles ainda tinham sua técnica secreta. Essa técnica era chamada Tempestade Celestial. Essa era um tipo de técnica sacrificial. Os dragões podem usar sua carne e sangue como combustível, junto com suas almas em ordem de criar uma enorme explosão. O poder dessa explosão era extremamente forte. Quando um dragão decide se autodestruir, era possível matar 10 dragões. Essa técnica foi passada a eles pela raça divina. Os dragões restantes estavam agora inclinados a usar essa técnica, mas infelizmente para eles, eles estavam contra Zhao Ai. Zhao Ai era uma pessoa muito prática, ele não gostava de perder tempo. Se ele estivesse contra um inimigo, ele os mataria em um golpe se não houvesse a necessidade de usar truques. Qual era a necessidade de brincar de rato e gato? Esse jogo pode parecer que alguém estava brincando com um inimigo derrotado. Mas para Zhao Ai, isso era equivalente a ensinar um rato a ponto onde o gato não representa mais uma ameaça. Quando alguém luta contra um inimigo com a mente de brincar com eles, então era possível que o único que morreria era você. Um ato de desespero não era uma piada. Um coelho encurralado ainda pode morder você. Enquanto um bambu não estiver morto, ainda pode ameaçar você, para não mencionar um inimigo como a raça dragão. Depois que os dragões inferiores recuaram, Zhao Ai não os perseguiu, mas sim direcionou todo o seu exército para limpar os dragões restantes. Assim que os dragões estavam preparados para tirar suas próprias vidas, eles de repente foram mergulhados por um exército de mortos-vivos antes deles se juntarem a esse exército. Zhao Ai e os outros tinham conquistado o acampamento no sopé da montanha Akikra com muita facilidade. A próxima coisa que eles precisavam fazer era subir a montanha e atacar o antro do dragão, o pico do dragão. O principal motivo do porquê Zhao Ai e os outros planejavam fazer todos os dragões inferiores fugirem era porque havia um assentamento humano próximo. A montanha Akikra era o céu para aventureiros. Cada dia, uma quantidade incomensurável de aventureiros iam lá com o objetivo de procurar fortuna. Seu principal propósito era caçar e matar bestas mágicas. Ao mesmo tempo, eles também esperavam encontrar pertences de aventureiros mortos. Um aventureiro era uma profissão de alto risco, especialmente para aqueles que estavam na montanha Akikra. Embora eles só estivessem nos arredores da montanha, ainda havia a possibilidade de encontrar uma besta mágica de alto nível e ser morto. Por causa de sua vida sempre estar em um estado precário, esses aventureiros sempre levaram suas propriedades com eles. E com a alta taxa de fatalidade na montanha, haviam contos de aventureiros sortudos encontrando as propriedades de uma pessoa morta e ficou rico da noite para o dia. Embora essa situação fosse rara, ainda conseguiu balançar os aventureiros do continente. Todos eles começaram a participar dessa caçada. Era como loteria, todos pensaram que eles eram os sortudos quando compraram, mas o preço real só pode ser obtido por muitos poucos. Por causa da quantidade de aventureiros indo para a montanha Akikra, eles conseguiram construir uma enorme comunidade para eles em um canto da montanha. Essa cidade era o mais próximo ponto de fornecimento na montanha Akikra. Haviam muitas pessoas que vieram aqui todo ano para tentar sua sorte, tornando a cidade muito próspera. No entanto, os aventureiros não tiveram um grande momento nos últimos dias.
Os dragões controlaram o Império Leão de maneira rápida e construíram um acampamento militar no sopé da montanha. O acampamento não estava muito longe da cidade, e mais importante, os dragões inferiores tinham-os proibido de caçar bestas mágicas na montanha. Os aventureiros na cidade não tinham escolha além de comer suas rações reservas todos os dias. Ao mesmo tempo, eles também estavam esperando que os dragões anulassem essa ordem. Isso era porque as pessoas que estavam na cidade não eram apenas aqueles que estavam buscando riqueza. Também haviam alguns criminosos entre eles. Isso era devido à cidade estar próxima da montanha Akikra, nem mesmo o exército do Império Leão ousava vir aqui. Portanto, esse lugar também era um refúgio para pessoas procuradas, onde eles podem aproveitar sua liberdade. E mesmo se o exército vier, eles apenas podem fugir na direção da montanha e esperar eles partirem. Eles não ousavam sair da cidade e ir para outra por medo deles arriscarem serem presos. Viver em outro mundo. Capítulo 670. Foi por esse motivo que haviam muitas pessoas nesta cidade. Todas essas pessoas tinham visto um dragão de verdade ser abatido. Isso foi onde a verdadeira lenda começou. O motivo de Zhao ter intimidado os dragões inferiores até recuarem era exatamente por causa dessa pequena cidade. Não importa quem viveu nesta cidade, Zhao não pretendia fazer inocentes morrerem nesta guerra. Portanto, ele usou métodos para colapsar as mentes dos dragões inferiores para que eles não lutassem e causassem um tumulto no sopé da montanha. Afinal de contas, muitos humanos poderiam ser pegos no caos. Porque a pequena cidade estava muito próxima do acampamento dos dragões inferiores. Todos os aventureiros foram afortunados o bastante para testemunhar a guerra de Zhao contra a raça dragão. Para ser honesto, isso não pode ser chamado de guerra. Estava mais inclinado a ser um abate unilateral. No entanto, esse abate era algo que fez os olhos dos aventureiros se iluminar. Deve-se saber que Zhao matou apenas dragões. Esses eram seres que eram considerados invencíveis pelo continente. Neste dia, um humano realmente conseguiu eliminar esses seres invencíveis. Junto com seus olhos brilhantes, seus corações estavam queimando também. Depois que Zhao eliminou 10 dragões, ele não ficou. Ao invés disso, ele comandou seu exército de mortos-vivos e correu para a montanha Akikra. Sua formação cúbica não mudou. O mesmo cubo agora estava escalando a montanha Akikra. Após ver isso, os aventureiros na cidade começaram a ficar ousados. Quando Zhao levou seu exército de mortos-vivos para perseguir os dragões inferiores, esses aventureiros também saíram da cidade e seguiram atrás do exército de mortos-vivos quando eles escalaram a montanha Akikra. Eles não pensaram em buscar algumas coisas baratas. Em suas mentes, se eles não fossem capazes de ver essa cena magnífica, então seria muito vergonhoso. Enquanto eles puderem testemunhar o que aconteceu na montanha, então eles podem se gabar disso na capital. E se gabar era a atividade preferida desses aventureiros. Zhao não se importou com esses aventureiros, embora ele tivesse descoberto que eles tinham seguidores atrás dele. Ele não teve tempo para cuidar deles. Se esses caras queriam seguir, então eles podem fazer o que quiserem. Se esses caras quisessem morrer, então Zhao não os pararia. Neste momento, Zhao não queria dividir sua atenção. O que ele enfrentou eram os dragões. Ele pode ter sido capaz de derrotar muitos deles nas batalhas anteriores, mas os dragões ainda eram existências que sobreviveram por dezenas de milhares de anos. E eles tinham se alinhado na montanha Akikra pela mesma quantidade de tempo. Zhao não tinha ideia sobre sua força total. Foi por esse motivo que Zhao não se tornou complacente quando enfrentou esses dragões. Ainda não era hora de celebrar. Quando o exército de mortos-vivos de Zhao entrou na montanha Akikra, ele imediatamente pode sentir a diferença entre aqui e o acampamento no sopé da montanha. No acampamento militar, só haviam dragões inferiores e não muitas bestas mágicas. Mas quando eles estavam se encaminhando para a montanha Akikra, haviam bestas mágicas por toda parte. Agora, essas bestas mágicas tinham ficado frenéticas. Não importa em que nível elas estavam, todas elas estavam se jogando na direção de Zhao. Neste caso, Zhao reconheceu que a formação cúbica não era adequada para escalar a montanha. Portanto, Zhao deu um comando, colapsando a formação cúbica e se tornaram em areia fina quando caiu na montanha. A batalha louca começou. Zhao também desceu das costas do dragão ósseo e entrou no alien.
Os dragões ósseos ainda estavam voando no céu, já que também haviam bestas voadoras que precisavam ser cuidadas. Aquelas bestas mágicas voadoras não eram fracas, então Zhao-Ai apenas deixou os dragões ósseos atrair sua atenção enquanto o exército principal estava cuidando das bestas no chão. Isso era simplesmente uma tela de morte. Nos arredores da montanha Akikra, não haviam bestas de alto nível. Zhao-Ai não sabia quais métodos os dragões inferiores usaram, mas eles tinham feito todas as bestas mágicas na montanha atacar loucamente o exército de Zhao-Ai. Isso tornou o movimento de Zhao-Ai difícil, muito difícil. Entretanto, Zhao-Ai não transformou aquelas bestas mágicas de baixo nível em mortos-vivos. Foi porque não havia necessidade de fazer isso. Seus níveis simplesmente eram baixos demais e seus corpos eram muito pequenos. Embora as bestas mágicas, coelhos de olhos azuis, galinhas de cauda longa, e etc., estavam freneticamente atacando os mortos-vivos, como eles poderiam causar dano com seus corpos pequenos? Mesmo se os mortos-vivos apenas ficarem ali, essas bestas não seriam capazes de movê-los. Essas bestas eram apenas pequenas demais, e mesmo se Zhao-Ai fosse torná-los em mortos-vivos, eles não seriam muito úteis. Ao mesmo tempo, Zhao-Ai também deixou aquelas bestas para os aventureiros que estavam o seguindo. Ele esperava que esses aventureiros levassem aquelas bestas mágicas e deixassem a montanha Akikra. Dessa maneira, as casualidades desnecessárias seriam um pouco menor. Zhao-Ai tinha desmontado a formação cúbica inteira, mas isso não significa que cada morto-vivo estava sozinho. Eles ainda estavam divididos em esquadrões de 500 pessoas, coordenando um com o outro quando eles avançavam. A montanha Akikra era grande demais, e seria impossível para Zhao-Ai deixar todos os seus mortos-vivos irem sozinhos. Se eles estivessem juntos e sofressem ataques múltiplos pelos dragões, então as perdas de Zhao-Ai não seriam pequenas. Portanto, Zhao-Ai os agrupou em unidades de 500 cada com o objetivo de lidar com esse problema. Eles teriam poder bastante para bloquear os dragões, afinal, eles ainda eram nonos níveis e os mortos-vivos do espaço ainda eram capazes de pensar por conta própria e sabiam como enfrentar o inimigo. Entretanto, esse arranjo reduziu seu avanço. Afinal, a quantidade de bestas mágicas era colossal. Ninguém sabia quantas bestas mágicas haviam dentro da montanha Akikra, e todas aquelas bestas mágicas agora estavam loucamente avançando na direção de Zhao-Ai. Era uma visão bastante assustadora. Se o oponente não fosse Zhao-Ai, então eles não teriam sido capazes de atacar. Zhao-Ai e seu exército avançou passo a passo antes dos cadáveres dessas bestas mágicas. Quer sejam aqueles que estavam voando, caminhando, ou mesmo cavando buracos, cada besta estava perseguindo o exército invasor. Zhao-Ai não tinha outra escolha além de matá-los no progresso. Cada caminho do chão que Zhao-Ai e seu exército caminhou estava completamente pintado com sangue. Os aventureiros que seguiam atrás de Zhao-Ai estavam chocados com o número de corpos de bestas mágicas que eles encontraram. Embora essas fossem bestas mágicas comuns do continente e fossem coisas que podem nem mesmo merecer serem mortas, os números totais presentes neste momento verdadeiramente deixaram esses aventureiros surpresos. Entretanto, esses aventureiros não tinham nenhum equipamento espacial para guardar os corpos. E a coisa mais importante em suas mentes agora era testemunhar a batalha e não coletar os corpos das bestas. Portanto, muitos deles ignoraram os corpos e continuaram a escalar a montanha, seguindo Zhao-Ai. Zhao-Ai não teve humor para prestar atenção nesses aventureiros. Neste momento, Kaeya de repente pensou em algo quando ela se aproximou de Zhao-Ai e disse: "Jovem mestre, desde que esses aventureiros não querem os corpos, que tal nós os armazená-los? Não importa o que, eles ainda são carne. Nós não podemos ter apenas grão na guerra posterior, os soldados ficariam desnutridos." Quando Zhao-Ai ouviu cair, ele virou sua cabeça na direção dos aventureiros e descobriu que os corpos foram deixados no chão. Alguns deles que encontraram bestas mágicas de nível mais alto apenas pegaram seu cristal mágico antes de continuar em frente. Depois que ele viu essa situação, Zhao-Ai não pode deixar de suspirar e dizer: "Tudo bem, envie aqueles corpos para o espaço onde eles não apodrecerão. Quando nós ficarmos sem comida mais tarde, então vamos comer elas." Green riu e disse: "Nós realmente não temos falta de carne, mas nós também podemos ter mais. O que eu temo é que a montanha Akikra perca todas as suas bestas mágicas e se torne uma montanha morta."
Zhao Ai bufou friamente e disse: essas bestas mágicas estão sob o controle dos dragões. Se eles não forem mortos agora, então os dragões poderão comandá-las para atacar os humanos mais tarde. Essa é a coisa mais aterrorizante. Apenas pense, coelhos de olhos azuis e galinhas de cauda longa ocultando os céus quando elas avançarem na direção de um exército humano. Isso seria muito perigoso. Então por que nós apenas não as usamos como comida? Gren e os outros assentiram. Eles sabiam que Zhao Ai estava certo ao dizer isso. Essas bestas mágicas podem parecer inofensivas, mas se elas atacassem loucamente os humanos um dia, então elas se tornariam aterrorizantes. Apenas pensar sobre um coelho de olho azul avançando na sua direção e então rasgar sua carne, esse pensamento sozinho faria as pessoas tremerem. Ao invés de esperar por esse momento, então Zhao Ai também pode lidar com aquelas bestas mágicas à frente do tempo. Afinal, eles também podem ganhar rações militares ao longo do caminho. O motivo pelo qual Gren e os outros estavam certos de que as bestas mágicas seriam mortas era o fato de que o exército que eles comandavam não eram compostos de pessoas, eles eram todos mortos-vivos. E você já ouviu de um morto-vivo aterrorizado? Não. Morto-vivo não tem emoções, mesmo se eles estivessem enfrentando essas numerosas bestas mágicas, mesmo se eles estivessem correndo na frente de um dragão. Tudo o que eles fariam era segurar suas armas apropriadamente e então atacar de imediato. Era muito simples. Os mortos-vivos eram mortos-vivos. Mesmo se eles fossem capazes de pensar, eles nunca desobedecerão seu mestre. O comando de Zhao Ai era para matar todos os inimigos. Quer eles sejam bestas mágicas ou dragões, eles farão. Mesmo se eles fossem inteligentes e fossem capazes de pensar racionalmente, eles ainda não interromperiam a ordem de Zhao Ai. Um grupo de pessoas sem medo era aterrorizante. Foi por causa disso que Gren e os outros estavam confiantes de que esses mortos-vivos poderiam eliminar cada besta que veio atacá-los. Se isso fosse um exército humano, então seria um feito impossível. Na frente de bestas esmagadoramente loucas, eles ficarão com muito medo para usar toda a sua força. No final, eles só seriam afogados pelo inimigo. Zhao Ai e os outros não voaram diretamente na direção do pico do dragão, mas sim apenas avançaram passo a passo. Isso não era porque Zhao Ai era sanguinário e queria matar as bestas mágicas da montanha. Ao invés disso, ele estava preocupado. Zhao Ai tinha confiança completa em lidar com os dragões. Contudo, ele não podia dizer o mesmo se os dragões escapassem. Se os dragões escapassem, eles então podem apenas retornar para a montanha Akra mais tarde e estabelecer seu exército de bestas mágicas mais uma vez. Quando essa hora chegar, Zhao Ai teria outra dor de cabeça para resolver. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.